Boa noite, pessoal! Creio eu que estamos ao vivo. Assim que eu entrei, eu recebi aqui uma notificação da nossa conexão na internet. Eu espero que não seja nada, porque domingo passado a gente já não conseguiu fazer o estudo por causa da internet, né? Então vamos rezar para que hoje dê tudo certo. Bem-vinda, Vanessa, Vitor, Yuri, Felipe. Boa noite! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos hoje para continuarmos, darmos sequência ao nosso estudo sobre aborto à luz do Espiritismo. Tiago, Eric, Rodrigo, Thaís, Gabriela, Lotus, AMF Campos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Oi, Marcos Campos. Que bom que você está aqui com a gente. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início, que vocês sabem que a gente sempre acaba se alongando aqui, né? Então é bom começar logo. E os nossos amigos vão entrando aí ao decorrer da nossa live. Para iniciar, vamos fazer a nossa prece e aí a gente se localiza onde paramos no estudo anterior e daí continuamos, tá bom? Oi, Yara, boa noite. Então eu convido a quem sentir mais à vontade a fechar os olhos, a respirar fundo, tentar serenar a nossa alma para que ela consiga se conectar de forma mais forte, mais intensa à espiritualidade que se faz presente em cada lar, ao Mestre Jesus, que nos garantiu que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria. E ao nosso Pai, que está em tudo, que está em todos, estamos mergulhados nele. Nossa mais profunda gratidão por podermos estar aqui hoje fazendo esse estudo. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados, que tenham sido trazidos para ouvir esse estudo, que se encontram nas mais diversas situações, mas são tão carecedores de ajuda e de uma palavra como nós. Estamos aqui todos juntos para aprender, para reunirmos forças para fazer diferente, para nos encorajarmos diante das dificuldades da vida. E é isso que te pedimos, Pai, e muita inspiração, para que nossos corações se abram para receber as bênçãos e os conselhos dos céus. E é assim que pedimos permissão para dar início ao nosso estudo de hoje, dando-te graças sempre e dando graças ao Mestre Jesus. Que assim seja. E vamos lá, pessoal, bem-vindos. Vamos recapitular brevemente, para que ninguém fique perdido aqui no nosso estudo de hoje. Esse estudo de hoje é a parte 8 sobre aborto à luz do Espiritismo. Então, quem está chegando hoje, agora, perdidaço neste vídeo, pode assistir, não vai conseguir acompanhar da mesma forma, mas é muito importante voltar lá atrás para ver o que já se passou, tá bom? Porque é um estudo que vai se complementando. E no estudo passado, nós iniciamos tratando do caso de aborto por inconveniência, por inoportunidade, ou seja, é aquela pessoa que simplesmente acha que aquele não é o melhor momento, seja porque tem uma rejeição em relação à própria gravidez, insegurança, um impulso de fuga ao compromisso de assumir um ou mais filhos, porque tem medo que isso acabe atrapalhando a sua carreira profissional, que
que cria uma crise conjugal, porque foi fruto de um adultério, porque está desempregado e acha que não vai ter condições de manter aquele filho, por insuficiência de recursos, ou seja, já tem pouco dinheiro, mal consegue se sustentar, quem dirá sustentar uma criança, e acredita que então a saída é o aborto, por medo da rejeição familiar, achando que os familiares não vão entender essa gravidez, não vão aceitar. Às vezes é uma convicção religiosa, uma imposição social que leva a mulher a optar por esse caminho, por falta de responsabilidade afetiva e também se sentindo amparada por políticos irresponsáveis que acabam colaborando, cooperando com essa ideia do aborto, só buscando votos e não se importando em momento algum com a mulher e muito menos com a criança. Porque, como nós já vimos em estudos anteriores, as mulheres continuam morrendo mesmo nos países onde o aborto foi legalizado, já que essas clínicas, aí então legalizadas, continuam funcionando nas mais piores condições, e isso em países de primeiro mundo. Imaginem como seria aqui no Brasil. E médicos, né, que às vezes também se posicionam a favor do aborto e muitos não sabem que estão contrariando leis divinas, leis seríssimas. Então, diante disso, nós começamos a ler a história da Cecília. Para quem estava acompanhando aí no nosso episódio passado, é um trecho do livro No Mundo Maior. O capítulo é Dolorosa Perda. É de autoria do espírito André Luiz e psicografia do Chico. E eu vou fazer aqui um breve resumo da história até onde a gente parou, para que vocês também não fiquem perdidos em relação à história, porque ela é muito interessante e muito bonita, tá bom? Então, o que aconteceu? A Cecília perdeu a mãe muito jovem, ela ainda era adolescente. Sua mãe desencarnou, ela ficou só com o pai. E era uma família muito rica. Então, a Cecília sempre teve tudo muito fácil na sua vida. Nunca precisou trabalhar, nunca precisou se responsabilizar por nada nem por ninguém. Tinha uma beleza extraordinária. Então, é aquela típica vida que a gente olha e acha que tá tudo maravilhoso, que não tem do que reclamar. Inclusive, causa inveja em muita gente. Mera ilusão, né? Porque isso não quer dizer nada e felicidade não tem nada disso. Mas enfim, Cecília então perde sua mãe ainda muito jovem, o pai dela muito preocupado com o trabalho, não dava devida atenção e ela começou a adotar uma personalidade nada legal. Ela tratava mal os empregados, ela comprava, pagava, subornava pessoas para conseguir o que ela queria. Ela começou a se envolver com drogas, com sexo, com desregrado, libertinagem, enfim, a se afundar em todos os excessos possíveis que possamos imaginar. O que aconteceu? Com 25 anos, numa dessas saídas aí dela, ela acabou engravidando. Foi uma gravidez não planejada e que ela não queria de jeito nenhum. Porque ela vivia numa sociedade que crucificava uma mulher que ficasse grávida antes do casamento. Ainda mais ela, que era da alta sociedade, o que iam dizer sobre ela? Ela tinha mais absoluta certeza que o pai, descobrindo essa gravidez, ia expulsá-la de casa, não ia dar nenhum tipo de apoio e ela ia ser renegada pela sociedade e pela família que lhe restava, além da vergonha. E ela não queria de jeito nenhum aquela gravidez porque ela repelia aquele bebê. Não só pelo fato de como ele foi concebido, né? Não foi com uma pessoa que ela amava, não foi planejado, mas também porque inconscientemente o seu espírito reconhecia que aquele espírito que estava já ligado no seu ventre ao embrião que estava em formação era um antigo cúmplice de uma vida passada. Não podemos dizer que era um inimigo, não chegava a ser inimigo, mas era um cúmplice onde rolou muito ódio, muito rancor, porque eles tiveram questões ali que não são reveladas no livro, mas que fizeram eles ficarem ligados um ao outro. O que aconteceu? Desde que ela encarnou, desde pequenininha, ele estava com ela ligado. É o conhecido obsessor. E quando
quando ela engravidou, nós sabemos, e já vimos isso anteriormente no estudo, a ligação do espírito se dá no momento da concepção. Então não é dias depois, é ali, ó, instantâneo, durante o ato sexual. A equipe espiritual já se encontra no recinto para dar cabo daquilo e que aconteça naquele momento. Muitas vezes não é um momento planejado dentro do planejamento reencarnatório, mas se a pessoa optou por aquilo no seu livre-arbítrio e aquele espírito precisava reencarnar e viria mesmo como seu filho, e pode acontecer inclusive de não estar no planejamento, mas ser um espírito que necessita reencarnar e eles aproveitam essa oportunidade também. É por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade afetiva e compromisso de ter certeza com quem a gente está se relacionando e tendo essa intimidade tamanha, porque uma gravidez, inclusive, não planejada no plano espiritual pode acontecer. Caso é que neste caso que estamos analisando, era o obsessor, que já estava ligado a ela, era o espírito mais próximo. Então ele, ó, foi ligado e ia ser o seu futuro filhinho. Apesar deles não terem uma relação muito boa, não era nada boa, em outras vidas, e esse sentimento antagônico continuava, esse obsessor estava mexido por estar vindo como seu filho. Isso estava trazendo nele esperanças novas de fazer diferente, de trabalho. Então ele queria aproveitar essa oportunidade e estava disposto a pagar com amor. Ele muito provavelmente seria sim um filho amoroso, apesar dessas desavenças. E apesar delas, ele queria continuar ali naquele ventre e até o final e ter a oportunidade de viver aqui na carne e evoluir enquanto espírito, refazer, se redimir por todo o mal que já havia praticado. Já a Cecília, não. A Cecília continuava repelindo esse espírito, amaldiçoando-o, falando que o odiava. E aonde nós paramos foi quando a mãe de Cecília, que já desencarnada lá no plano espiritual, foi pedir a ajuda dos benfeitores, já acompanhava a filha, né, em todo esse processo, não estava conseguindo progredir. E esses benfeitores também já estavam acompanhando o caso, mas então a mãe vai lá desesperada porque percebe que Cecília está prestes a praticar o aborto. A Cecília tinha muito dinheiro, então ela tentou pagar médicos para fazerem o seu aborto. Esses médicos que foram intuídos pela espiritualidade para que não aceitassem, de fato, não aceitaram, se recusaram a realizar o aborto. Para vocês verem como a espiritualidade age. Desde esses mínimos detalhes de quando a gente vai procurar um profissional para realizar e eles estão ali tentando induzir aquele profissional a não aceitar, a não realizar. Os médicos recusaram. Ela então começou a usar drogas pesadíssimas para induzir o aborto. E ainda assim, nada aconteceu, mas trouxe graves consequências para a sua saúde. Então ela estava muito mal de saúde. E ela então contratou uma enfermeira que aceitou o dinheiro. Ela estava disposta a fazer o aborto em troca desse dinheiro. Mas era uma enfermeira que ainda tinha brechas suscetíveis para ser induzida para o bem. E aí, então, essa equipe espiritual que foi até lá a pedido da mãe, inclusive André Luiz estava junto, induziu a enfermeira para que ela fizesse a Cecília pelo menos esperar mais um pouco. Então ela dizia para Cecília: Cecília, você está muito mal, não é bom fazer a cirurgia nesse estado. Então que tal você esperar mais um pouco, esperar uns dias? Às vezes você também muda de ideia, você está muito nervosa, você está fora de si. E tentou de todas as formas. Cecília estava irredutível, mas com essa ação dos espíritos amigos, eles conseguiram acessar Cecília de tal forma que ela aceitou tomar uns calmantes que a enfermeira estava oferecendo. E dessa forma ela ficou desacordada, porém ela estava semi-desdobrada, e foi então que ela conseguiu ver de forma assim imperfeita, difícil, mas conseguia enxergar esse instrutor espiritual que acompanhava o André Luiz e o André Luiz e a mãe. Ela enxergou a sua mãe.
E nesse momento eles aplicaram passes na Cecília, tentando fazê-la se reequilibrar um pouco e quem sabe mudar de ideia. Fizeram preces e a mãe então se dirige a Cecília em prantos, implorando para que ela desistisse desse aborto e tentando trazer para ela as realidades do plano espiritual e como essa jamais seria saída, muito pelo contrário, quanto isso ia simplesmente complicar a sua vida. Cecília não estava dando ouvidos, continuava insistindo que ela preferia a morte, preferia o suicídio do que levar a cabo aquela gravidez. Porque ela não estava acostumada a trabalhar, não estava acostumada a ser renegada pela sociedade, a ser isolada, a ser maltratada, e ela não ia saber viver dessa forma. Ela não estava disposta a lidar com as dificuldades que manter essa gravidez traria, além de ter esse ranço, esse ódio que nem ela sabia explicar direito por esse bebê. E a gente parou no meio da conversa da mãe de Cecília com ela, em que ela falou frases belíssimas, que se vocês voltarem no nosso estudo anterior, vocês vão poder conferir. E a gente vai continuar de onde paramos. Então vamos lá. A mente desvairada da ouvinte recordou as convenções sociais de modo vago, como se vivera um minuto de pesadelo indefinível. Então, enquanto a mãe está ali tentando convencer, ela lembrou do que a sociedade dita, que o casamento, a gravidez só pode ser depois do casamento, que a mulher que engravida antes disso não vale nada e que é uma excluída da sociedade. E todas essas questõezinhas que ela não estava disposta a suportar. A Muriel falou o que é necessário fazer para reparar um aborto. Bom, no nosso planejamento reencarnatório, nós sempre vamos vir com condições necessárias para reparar questões até de deformação no nosso perispírito, que às vezes fica, e expiações, provas que vamos passar para que façamos de diferente. Mas além disso, se nessa vida nós já praticamos e temos essa consciência de que não foi o ideal, porque todos nós erramos, então aqui não estamos para julgar ninguém que já optou pelo aborto, não importa quantas vezes, já dizia o nosso Mestre Jesus, não julgueis para não ser julgados, e jamais teremos moral suficiente para julgar a quem quer que seja. Quanto mais evoluímos, mais entendemos que não estamos aqui para apontar dedos, mas para oferecer braços, para ajudar, levantar e abraçar. Mas, se nós já notamos, temos essa consciência de que não foi o ideal ter praticado o aborto, façamos preces sempre por esses espíritos ou esse espírito que nós abortamos. Peçamos perdão, peçamos por ele, que ele seja abençoado, iluminado, intuído para o bem, para o perdão, porque muitas vezes eles guardam mágoa para que ele esteja bem. E façamos prece todos os dias, sempre que pudermos, por esses irmãos. E façamos por nós, agora nesta existência, algo que sintamos que está preenchendo de alguma forma esse vazio que ficou. Então, quem sabe trabalhar com crianças em alguma atividade social ou algo assim, nos dedicarmos de alguma forma a esses espíritos que estão ainda nesse processo de conclusão do seu reencarne, e nós sabemos que só conclui totalmente aos 7 anos de idade, e que é tão decisivo muitas vezes para que eles tomem caminhos diferentes dos que já vêm ali dentro dos seus instintos, né? E dos nossos erros praticados em outras vidas. Mas continuando. A palavra materna, porém, continuou. Socorre-te da consciência antes de tudo. Então, ao invés de se preocupar com as convenções sociais, se preocupa com a sua consciência, porque ela vai pesar e muito, Cecília. Era o que essa mãe dizia. Às vezes, a gente acha que umbral, por exemplo, é um lugar específico criado para os espíritos que erraram. E não é. O umbral é o plasma dos nossos pensamentos negativos. Nós somos atraídos para um ambiente onde outros espíritos já estão ali vibrando nessa sintonia, como um imã que nos leva, e nós colaboramos para construir aquele local com o nosso pensamento que está completamente desequilibrado.
Nós também tendemos a acreditar que quando vamos ao umbral, há alguém lá esperando para nos punir, para ler ali todos os nossos erros, para passar numa tela tudo que nós fizemos. E não é bem assim. O que nos faz realmente sentir aquela culpa imensa e aquela tristeza muito grande ou qualquer sentimento de desequilíbrio no umbral é a nossa consciência. Esse é o nosso julgador, esse é o nosso juiz. Não é Deus e não é nenhum espírito incumbido disso, apesar de que nós já vimos aqui em estudos anteriores de entidades trevosas, irmãos nossos ignorantes do bem que se reúnem sim lá no umbral e às vezes criam julgamentos, simulam um júri por pura diversão para se aproveitar do erro e da situação espiritual daquele que acaba de chegar para ridicularizar e tirar dele qualquer tipo de esperança. Oi, pessoal. Apareceu pra mim que a internet ficou meio fraca. Não sei. Me digam vocês aí se travou. Mas eles às vezes fazem isso só pra ver o outro sofrer, esses espíritos que chegam ali. Mas não cabe a eles. E eles não conseguiriam fazer isso se esses espíritos que acabaram de chegar não estivessem com a consciência pesada, com a consciência doendo. Então, o que nos faz permanecer no umbral? É continuar com esse sentimento de culpa. E imaginem como fica a nossa consciência quando praticamos qualquer ato que infrinja leis divinas. Então, a mãe está dizendo, confia em mim. Beleza, pessoal, obrigada pelo feedback. Falando assim, confia em mim, que é muito mais temeroso o que vai acontecer para sua consciência do que como a sociedade vai reagir a essa gravidez. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Entretanto, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Então, as coisas vão acontecer, muitas vezes por causa do nosso livre-arbítrio mal utilizado, outras porque já estavam colocadas assim no nosso planejamento reencarnatório, permeadas de dor, sim. E que a gente vai se sentir e enxergar como se estivesse sem saída. Mas sempre teremos a Deus. E vai ter momentos que vamos ter que nos agarrar exclusivamente a Ele. Porque não teremos o apoio de ninguém por aqui. E isso não quer dizer que devemos desistir. Porque Ele nunca desiste de nós. E nunca nos deixa sós. E nunca nos desampara. Muitas vezes, certos momentos de gravidez indesejada tendem a pessoa a pensar assim, se ela se encontra numa situação, por exemplo, de baixa renda, que ela não tem como criar uma criança e que seria indigna uma existência de tantos recursos que vão faltar para criar aquela criança. Então ela acha que é menos pior abortar. Não. O Espiritismo nos reforça que não. O Espiritismo nos diz que nada acontece sem a vontade de Deus e que Ele não desampara nenhum dos seus filhos e que tudo o que nos rodeia, as circunstâncias em que estamos inseridos, a família, tudo está dentro de nossas necessidades evolutivas. Às vezes, o que aquele espírito mais precisa é passar por necessidade. É que falte recurso material. Mas e o amor? E o afeto? E o acolhimento? Isso não se compra. Isso só se pode dar. Mas para dar, tem que querer. E muitas vezes isso vai requerer um esforço da nossa parte. Renúncia. O Espiritismo nos diz que nada é mais valioso do que a vida.
nada. E que tudo o que nós, enquanto espíritos imperfeitos, esperamos é a oportunidade de reencarnar, de viver, seja como for. Não importa a situação que nos encontremos aqui, o que importa é estar encarnado. Pelo tempo que o Pai quiser, nas circunstâncias que Ele entender melhor, mas que possamos viver, experienciar, aprender, perdoar, amar. E é tudo que eles pedem. E se por algum motivo essa mãe, essa futura mãe, sentir que não tem a capacidade de criar essa criança, que pelo menos dê a vida e a entregue para a adoção. Porque pelo menos esse espírito vai ter o direito de viver. E as adoções também estão previstas em planejamentos reencarnatórios. Deus tem planos para tudo. Então, às vezes, a opção A era que esses pais assumissem a responsabilidade de ficassem com esse filho, sim. Mas se não ficarem, Deus tem planos para essa criança. Às vezes em outras famílias e às vezes sim, vivendo ali dentro do sistema de adoção. Em casas, em abrigos, mas vivendo, experienciando, evoluindo. E esses espíritos, mesmo sendo entregues para adoção, serão eternamente gratos, porque tiveram a chance de viver. E aí, a mãe continua aqui. Não abandones a coragem, a fé, o desassombro, ou seja, a valentia. A maternidade, iluminada pelo amor e pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte. Ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa das nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação. Então, às vezes essa mulher vai se encontrar totalmente abandonada pela sociedade, pela família, pelos amigos. Ninguém tem noção das lutas dessa mulher, ninguém tem noção do que ela passou até ali. Dessa mistura de sentimentos, de confusões, de medo. Mas a mãe está dizendo, ainda que falte recursos, se tiver amor e se tiver sacrifício, será feliz em qualquer parte. Por agora, defrontarás com a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância vergastará, ou seja, vai açoitar o seu rosto. Contudo, a bonança voltará. Então a mãe aqui não está prometendo um mundo cor-de-rosas para a filha. A mãe não está dizendo para ela que vai dar tudo certo desde o momento zero. Não, ela está dizendo que vai ser difícil sim. Que lágrimas vão correr, mas que aí vai passar. Porque tudo passa. A noite chega, mas o amanhecer também. A escuridão existe, mas ela nada mais é do que a ausência de luz que inevitavelmente chega também. O dia pode estar nublado, mas acima dessas nuvens há um céu azul e um sol raiando com toda a sua potência. Só precisamos ter paciência para esperar essas nuvens se dissiparem, os ventos levarem. E é assim em relação às dificuldades da nossa vida. Mas nós somos impacientes demais. Queremos que a dor suma já, que os problemas desapareçam agora. E isso não é ter fé. Isso não é confiar. Porque tudo está acontecendo no tempo de Deus. E se a gente reclama, ou se a gente quer adiantar esse processo, é porque a gente está questionando o tempo dele. Então a gente não está confiando. A mãe continuou.
O caminho é empedrado e árido. Os espinhos dilaceram, mas terás de encontro ao coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. O caminho do bem não é fácil, não é bonito o tempo todo. A porta é estreita, já dizia Jesus. E nós costumamos desistir e balançar na primeira pedra que aparece no nosso caminho, sem perceber que o caminho, quando não tá fácil demais, quando não tem pedra nenhuma, não tem buraco, não tem nada, precisamos desconfiar. Afinal de contas, somos espíritos imperfeitos num mundo de provas e expiações. Faz sentido ser tudo fácil, tudo fluir, não ter sofrimento nenhum? Esquisito. Muito esquisito. Agora, se estamos passando por situações que nos incitam a sair da nossa zona de conforto, a procurar a nossa melhor versão, a descobrir a nossa fortaleza, que nos torna cada vez mais fortes. Aí então, sentimos, percebemos que estamos no caminho certo. É para isso que a gente está aqui, para sair daqui diferente do que chegou. E ela está dizendo que Deus, que é maravilhoso, sempre vai nos dar recursos para lidar com essas situações difíceis. Mas às vezes nós não vamos ser gratos o suficiente para perceber. Vamos reclamar do que está ruim e nos cegarmos para o que está bom. A gente tende a fazer isso demais. Mas aqui essa mãezinha estava dizendo, você vai ter um filho amoroso, que vai ser a sua base, que vai ser a sua força nesse caminho de pedras que te aguarda. Um filho que vai te amar. Gente, era a oportunidade da Cecília se livrar desse processo de obsessão, desse vínculo negativo que ela tinha com esse espírito. Esse espírito, se tivesse tido a chance de reencarnar, teria trocado o ódio pelo amor. O ódio pelo amor. Em verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. A mãe está dizendo aqui, se você tivesse seguido o caminho, se você não tivesse se deixado levar por todas as facilidades da sua vida e saído do caminho reto para essa vida de sexo desregrado, libertinagem, drogas, bebida e por aí vai, as coisas poderiam ter sido diferentes. Entretanto, não pudestes esperar. Ela não esperou o tempo adequado. Aqui a mãe está dizendo que essa gravidez não precisava ser agora, não precisava ser desse jeito, mas ela usou seu livre-arbítrio e assim precisou ser. Cedeste aos golpes infrenes da paixão. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Todas as vezes que a gente cede a qualquer impulso, ruim, estamos mostrando que ainda estamos muito apegados aos nossos instintos animalescos, que ainda temos muito a evoluir, porque colocamos como mais importante a satisfação carnal, o prazer. E lá em segundo plano, para não dizer pior, o sentimento, o sentido, o propósito. Então, ela continua. Em vez de construir na tranquilidade e na confiança em bases seguras, elegeste o caminho perigoso da precipitação. E ela escolheu. Porque nós não somos bonequinhos, nós não somos máquinas, nós não somos robôs. O nosso Pai nos deu o poder da vontade.
o livre-arbítrio. A escolha é nossa. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora, diz a mãe, é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar a voragem traiçoeira, agarrando-te, olha que lindo, ao salva-vidas do supremo dever. Deveres aparecem na nossa vida que nos conclamam a agir. E são como botes salva-vidas, são como nossas boias que vão finalmente nos tirar do fundo daquele poço, do fundo daquele mar e nos levar à costa, nos levar à terra para continuarmos caminhando. E quantas vezes os deveres surgem e nós viramos a cara. Agora não quero. E não percebemos que era uma ajuda por trás. Volta, pois, minha filha, à serenidade do princípio e resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste ao próprio roteiro. Então ela disse, não dá para voltar atrás e fazer diferente. Mas dá para começar agora e ter um novo final. De quem é essa frase? Do nosso querido Chico. E aí, ela está dizendo assim, agora assume essa nova realidade que você imprimiu na sua vida e tenha resiliência e força para lidar com ela. Aceitando o ministério da maternidade dolorosa com o sacrifício das encantadoras aspirações. Então, vai ser difícil esse processo? Vai, porque ela não vai ter o apoio de ninguém. E por causa desse ressentimento que ela ainda sente em relação ao filho. Mas aqui ela está dizendo que, ao mesmo tempo, ela vai ter encantadoras aspirações, porque a maternidade nos faz transcender quando nós nos permitimos, quando nós nos abrimos para isso. No silêncio e na obscuridade da proscrição social, ou seja, da proibição, do degredo, do banimento, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer-nos. Eu achei isso aqui lindo também, porque a mãe está dizendo assim, quando o mundo te vira as costas, talvez seja a oportunidade para você finalmente parar de olhar em volta e olhar para dentro. Chegou a hora do autoconhecimento. Com os olhos abertos, vemos o mundo, o exterior. Com os olhos fechados, vemos o nosso interior. E às vezes, o convite é esse. É uma grande oportunidade também. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue os fortes para Deus. Então, vai ter duas possibilidades. Se a pessoa não quiser ser forte o suficiente, porque é uma escolha, ela vai chegar num ponto que vai esquecer de si mesma, não vai se reconhecer mais. Quem sou? Afinal de contas, quem sou? E não é uma pergunta para querer entrar numa onda de se descobrir. É a pergunta de quem está tão perdido e nem quer mais ser encontrado que perdeu o propósito. Mas às vezes nós vamos passar pela mesma situação, mas se formos fortes o suficiente, isso vai nos erguer para Deus, sustentando-nos no trilho anônimo das obrigações humildes até a montanha da redenção. Ai, gente, olha que coisa mais linda, meu Deus do céu. Por que trilho anônimo? Porque é o sofrer calado. Não calado porque não vai contar pra ninguém, não vai se abrir com ninguém, não é nesse sentido. É anônimo porque não reclama, porque se resigna, porque sofre, tá difícil, mas sabe-se que é um caminho que nos leva a algo promissor
para o nosso espírito e que tem tempo para acabar. É anônimo porque a gente não fica se comparando com os outros. A gente não fica dizendo que a nossa dor é maior ou menor. A gente não inveja. A gente foca. E o problema não vai ter o nosso nome, porque nós vamos estar acima dele. O problema não vai nos dominar. Nós estaremos no comando. E isso nos leva à montanha da redenção. É uma montanha alta. Não é fácil, não. Mas a vista lá de cima vale a pena. Oh, se vale. E quem nos espera lá também. É provável, disse a mãe, que o seu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te menoscabem e tentem aviltar, ou seja, desonrar, humilhar, rebaixar. É provável. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos, com dedicação ao bem e serenidade na dor? Tá difícil? Tá. Vai ficar difícil? Vai. Mas se tivermos esse propósito de seguir no bem, de fazer o melhor que pudermos, o nosso espírito vai clarear, vai se iluminar, vai transcender, vai subir degraus, dar saltos evolutivos. Mas para isso precisamos trabalhar constantemente no bem. É o bem ativo. E serenidade na dor. A dor vai existir. Não a negamos, não a menosprezamos, não a diminuímos. Mas que tenhamos serenidade, calma, mansidão durante a sua estadia em nossas vidas. E esse sentimento de calma só é possível com a fé. Mas é a fé verdadeira, hein? É a fé de quem confia de verdade. É por isso que Jesus dizia que bastaria a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se for fé, já é poderoso, já é suficiente, já é fé. Ou se tem fé, ou não se tem. Não tem como a gente dizer que confia em alguém mais ou menos. E a gente só precisa confiar em alguém que a gente se relaciona. Não é assim? Nos nossos relacionamentos do dia a dia, com amigos, em relacionamentos românticos, com a família. É assim com Deus também. É um relacionamento onde Ele tudo dá, mas também espera de nós. Não cobra. Espera o nosso tempo. Respeita. Mas espera. Espera tudo de nós. Não será melhor a coroa de espinhos na fronte do que um monte de brasas na consciência? E aqui ela fazendo referência, né, à coroa de espinhos que Jesus aguentou ali durante o seu processo de crucificação. Doeu. E no caso dele nem necessário era, mas a consciência estava leve. E isso nos faz aguentar qualquer pancada da vida. Porque as pancadas chegam e elas têm um poder sobre nós que nós permitimos. E dependendo da nossa conexão com Deus, nada nos atinge ao ponto de nos fazer desistir ou de nos fazer desesperar. Não quer dizer que não sofremos, não quer dizer que não choramos, que não lamentamos, mas desespero, revolta, não tem lugar. O mal pode perder-nos e transviar-nos. O bem retifica sempre. Então, quando tivermos dúvida do que fazer, de como agir, optemos pelo bem.
Porque por mais difícil que ele pareça, por mais impossível ou por mais que o outro pareça não merecer, é um caminho que não tem erro. Sempre vai nos levar a algo bom. Retifica, como disse a mãe de Cecília. Além disto, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará a sua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá em teu caminho. A glória da maternidade vai ser muito maior do que qualquer vergonha que ela possa sentir. Mas ela precisava ser corajosa, porque realmente não era fácil. Não era fácil para ela, Cecília, diante das suas experiências dessa encarnação e do que ela trazia de outras vidas. Para outras pessoas, às vezes, a sociedade recriminar, não aceitar, não faz diferença. Algumas pessoas não se importam com a opinião alheia. Mas é por isso que vamos diminuir o processo da Cecília? Não. Para ela, aquilo doía. Aquilo era importante. Aquilo parecia ser impossível. E é nesse sentido que nós nunca comparamos dor. Não tem dor maior, menor. A minha dor não é maior nem menor que a sua. Todos sofremos. E dentro das nossas peculiaridades, é no limite do que a gente precisa para se movimentar. Então respeitemos o processo do outro. Ter empatia não é se colocar no lugar do outro e dizer, não, no seu caso eu não faria assim não, no seu caso eu faria diferente. Não, isso não é empatia. Até porque nós não somos aquela pessoa. Nós não sentimos como aquela pessoa. Nós não temos as lembranças que ela tem, os traumas. Aquilo que está escondido porque está no seu inconsciente de outras vidas, mas que ela carrega em si e que extravasa em diversos momentos. Então, ter empatia é dizer respeito, não julgo, não diminuo e torcer pelas pessoas, assim como gostaríamos que torcessem por nós, que confiassem em nós quando a gente diz que tá doendo. E a mãe aqui em momento algum diminui o que ela vai sentir ou nega que vai ser difícil. Sabe que para Cecília vai ser difícil, mas que era possível e que a maternidade ia fazer valer a pena se ela se permitisse vivenciar. A enferma escutava, quase indiferente. Então, todo esse papo lindo, essas palavras abençoadas, não estavam entrando no coração da Cecília. Ela estava indiferente, disposta a não capitular, a não voltar atrás, a não repensar. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude. Nada. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, prosseguia após intervalo mais longo. Essa mãe não desistiu. Mãe que é mãe não desiste. E vejamos que amor lindo que transcende. Transcende tempo, transcende espaço, transcende circunstância. E a mãe estava ali, lutando por sua filha, para que ela não optasse pelo aborto e trouxesse consequências devastadoras para o seu espírito. Ouve, Cecília, não fiques nessa atitude impassível, não isoles do cérebro o coração, a fim de que teu raciocínio se beneficie do sentimento. Temos que ser racionais, mas não podemos isolar o racional do sentimento. Isso nos faz muitas vezes praticar atos devastadores, porque não tiveram o tempero do amor, o tempero do carinho, da compaixão e de vários outros sentimentos bons. De modo a venceres a prova áspera. Não te detenhas em primazias da forma física, então para de se importar com o corpo. Para de se importar com tudo que é material, com o status, com o que os outros vão pensar.
nem suponhas que a beleza espiritual e eterna, porque a beleza verdadeira é espiritual e só essa beleza é eterna. A beleza que nós temos aqui do corpo é passageira e super passageira. Não podemos construir nada em cima da beleza do corpo. A beleza do corpo engana muito. E ela disse: não suponhas que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, em trânsito para pó. Como nós vimos anteriormente, Cecília era belíssima. A morte virá de qualquer modo. Todos nós vamos morrer. Se temos uma certeza, é isso. Então, se esse dia vai chegar de qualquer jeito, o que estamos esperando para preparar o nosso espírito para um processo mais tranquilo quando essa hora chegar? O que estamos esperando para nos tornarmos pessoas melhores, para nos esforçarmos pelo menos para isso? O que mais falta para a gente entender? Que não adianta a gente se agarrar às circunstâncias daqui de vou abortar porque eu quero crescer na minha carreira profissional. Essa carreira é dessa existência. E a gente não sabe se o nosso dia é depois de amanhã. Quero abortar porque a sociedade vai me julgar. Uma sociedade que está agindo dessa forma neste momento, nessa vida, diante das circunstâncias evolutivas do nosso planeta. Mas quanto tempo vamos ficar aqui para que essa opinião alheia mereça tanto a nossa consideração? Abortar porque a nossa religião não aceita, porque a nossa família não vai aceitar, porque não temos recursos, tudo isso é passageiro. Tudo isso acaba com a nossa morte. Mas a gente leva tudo que fizemos de bom e de ruim. E tenhamos certeza que tirar a vida de outro não é nada bom. Então, se já praticamos, não tem problema, não vamos agora achar que tá tudo perdido. O Espiritismo vem mostrar que não tá nada tudo perdido, justamente porque a reencarnação existe. E nós sempre teremos chances de fazer diferente. De nos reencontrarmos com esses mesmos espíritos que aqui não fomos capazes de fazer o certo. E também nos mostra que a gente não precisa ficar esperando a próxima vida. Que o que puder ser feito hoje, aqui e agora, que façamos. Porque isso vai amenizando. Jesus dizia: o amor cobre a multidão de pecados. Mas se nós ainda temos a oportunidade de evitar outros abortos, de desistir de um aborto, de aconselhar alguém próximo que está pensando nisso, façamos. E façamos hoje, agora, porque a gente nunca sabe quando vai chegar a nossa hora. Então ela disse: a morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. A gente se ilude, se perde nessa vida, em aspirações de crescer profissionalmente, de ter recursos para cada vez comprar mais coisas e sermos reconhecidos como pessoas importantes e amados e respeitados e sei lá o quê. Uma grande ilusão, é como se estivéssemos dentro de um jogo de videogame criado para nos distrair. E só aqueles que tiverem perseverança e força é que vão ter capacidade de sair da caixinha e enxergar tudo como espíritos imortais. E a partir daí, a gente começa a ver tudo diferente. As coisas têm um peso totalmente diverso do que tinha antes.
Não persistas no véu da mentira. Humilha-te na renúncia construtiva. Renunciar às vezes é necessário e isso sempre vai fazer parte de um processo de construção, que vai nos beneficiar muito, dizer muito sobre nós e nos fazer evoluir. Toma a tua cruz e segue. Quem disse isso? Nosso Mestre Jesus. E estava aqui essa mãezinha repetindo a mesma coisa para sua filha. Toma a sua cruz e segue para a compreensão mais alta. Todos temos uma cruz a carregar. Todos. Não nos enganemos. Tem uma história muito interessante que é de uma senhora que reclamava muito de um certo problema que ela tinha na sua vida. Essa era a sua cruz. E ela reclamava todas as noites com o seu mentor. Um dia, o seu mentor se faz visível para ela durante o desdobramento e fala: minha irmã, já que você vem dizendo que a sua cruz é muito pesada, que é muito pior do que a dos outros, que é insuportável, então eu vou te levar a um lugar onde vão ter várias cruzes, cruzes de outras pessoas encarnadas. E você vai poder escolher qualquer uma. Aí ela, qualquer uma? Qualquer uma. Chegando lá, tinham cruzes gigantes, enormes, e cruzes menores e cruzes miniatura. Parecia um brinquinho. Ela, muito esperta, quis pegar a pequenininha, né? A menor que ela achou. Ela era assim, ó. Aí ela, mentor, escolhi. Eu quero essa daqui. Aí o mentor, não acredito. Eu te trouxe aqui, te falei que você podia escolher qualquer uma e você pegou a sua de volta. Imaginem como essa irmã ficou. Boca aberta. Como assim aquela era a sua cruz? Tão pequenininha? Não parecia ser a sua cruz, mas era. Porque tudo é o nosso ponto de vista. Se a gente se permitir sair da nossa dor e olhar o mundo lá fora, perceberemos que temos irmãos passando por grandes dificuldades. E não é porque as nossas cruzes têm tamanhos diferentes que são mais ou menos pesadas. São exatamente o necessário para incomodar e nos fazer avançar. Mas todas têm o peso que nós damos conta de carregar. E quando nós temos fé, quando nós nos dedicamos a sermos pessoas boas, quando estamos ligados a Jesus, a Deus, isso não nos torna privilegiados. Isso não nos faz não passar pela dor, não passar por perdas, não passar por dificuldades. Não importa o tanto que a gente tente. Isso vai nos tornar mais fortes. A cruz vai permanecer exatamente igual, porque o nosso Pai, ele não tem privilegiados. Ele não vai retirar a cruz de alguém que acredita nele, que tem fé nele, e deixar o outro que não tem religião, que se diz ateu, com a sua cruz. Isso não faz o menor sentido. Que Pai justo é esse? Que Pai misericordioso e amoroso que ama a todos por igual seria esse? Não faz sentido. Então nós permanecemos com a nossa cruz, porque a nossa cruz existe por causa do nosso livre-arbítrio nas outras encarnações. Isso não se apaga do nada, senão a gente não muda, senão a gente não entende, senão a gente não aprende. Então sim, nós vamos passar por dificuldades, mas somos capazes de vencer. E isso é promessa feita por Jesus. Nós confiamos? Então, peguemos a nossa cruz e sigamos. Vamos lá. Foi então que Cecília, infundindo-me assombro pela agressividade, objetou em pensamento: como não me disseste isso antes?
na terra sempre satisfazia os meus desejos. Então era uma mãe que mimava, que cuidava, que não deixava ela passar por nenhuma necessidade. Ela não tinha que fazer nada, não precisava se movimentar para nada. Era muito amor. Tanto amor que ela achava que a melhor forma de amar era isso, já que ela podia dar tudo. Aí ela falou: você nunca me permitiu o trabalho. Você me favoreceu o ócio. Me fez crer em posição mais elevada que a das outras criaturas, ou seja, que ela era mais importante, que ela era melhor do que os outros. Você colocou na minha cabeça a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Era um direito que ela tinha. Que os outros tinham a obrigação de servi-la. Ela disse então: você não me preparou para a vida. Tudo isso, essa conversa rolando em desdobramento. E ela continuou: eu tô sozinha com um problema atribulativo, um problema grande. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado, ou seja, ter que procurar um trabalho qualquer, um bico, para poder se sustentar e sustentar essa criança. Ela falou: não é o ideal que você me deu. Você não me ensinou a trabalhar. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. Não. Não desisto, nem mesmo a sua voz, mãe, que, apesar de tudo, ainda amo. Nem mesmo a sua voz, que está me fazendo tão bem ouvir, vai me fazer desistir do aborto. A história continua. Ainda temos aqui algumas coisas que vão acontecer, algumas falas da mãe de Cecília, algumas respostas por parte dela e, no final das contas, se Cecília optou ou não pelo aborto e o que aconteceu a seguir. Tudo isso nós veremos no nosso próximo estudo sobre o aborto, porque já temos 1 hora de live. E pessoal, se eu pudesse, se vocês deixassem, eu ficaria aqui mais 1 hora tranquilamente, mas eu sei que fica cansativo e eu quero que todos possam estar aqui com ânimo para assistir e também porque 9 horas da noite, né? Já é tarde, hoje é domingo e amanhã a semana começa. Então, quero agradecer muito, muito a presença de cada um. Todo mundo que comentou, obrigada, Ana. Todo mundo que comentou, que esteve aqui, perdão por eu não conseguir acompanhar os comentários, mas é que senão o nosso estudo não anda, mas eu consegui ler, tá? Enquanto vocês iam falando, e agradeço muito o carinho, os comentários de cada um, o pessoal que chamou, as amigas para virem para cá também. A Muriel perguntou quando é a próxima live. É todo o último domingo do mês. Então, esse mês nós vamos ter. A exceção de estar sendo hoje é porque no domingo passado a minha internet estava péssima. Vocês viram que até hoje deu umas caidinhas, né? Tava péssima, eu não consegui fazer a live. Aí eu fiz hoje. Aí no final desse mês, no último domingo, vamos ter novamente o estudo, tá bom? E eu aguardo vocês, conto com vocês. E agora, para terminar, porque nós sabemos que estudos como esses são densos e é um tema difícil, pesado e doloroso para nós encarnados e também para os nossos irmãos desencarnados. Então, todas as vezes que estamos falando sobre aborto e outros temas, acabamos atraindo esses irmãozinhos. E então agora nós vamos fazer uma prece final para encerrar esse estudo, pedir por eles e para que tenhamos a proteção necessária para encerrar esse estudo com tudo certinho e nos prepararmos para o nosso desdobramento dessa noite, que tomara que seja abençoado, de encontros lindos, estudo, trabalho no bem. E vamos lá. Quem sentir mais à vontade, vamos fechar os nossos olhos e agradecer esse amor que transborda do nosso Pai. Pai, o que dizer do Senhor? A gente erra tanto.
E a gente se compromete a querer fazer diferente, no dia seguinte está fazendo tudo errado de novo, Pai. E ainda assim você está aí, amando muito, independente das escolhas que andamos fazendo, das pessoas que andamos sendo. E ainda assim, você continua aí nos ajudando sempre, enviando benfeitores iluminados em nosso socorro. Tantos detalhes, tanta ajuda, tanto auxílio que passa desapercebido, que nós sequer imaginamos, mas que fazem toda a diferença no nosso caminhar. E ainda assim, você não deixa de acreditar nos nossos potenciais. Você sabe aonde podemos chegar, o que podemos ser. E é essa sua confiança em nós que não nos deixa desistir. E é por isso, Pai, que te pedimos força para segurar a nossa cruz e seguir a Jesus, seguir-te a Ti. Te pedimos coragem, porque às vezes os problemas parecem maior do que nós e eles dão medo. Nos encoraje a perceber que somos maiores do que todos eles, a lutar, a seguir em frente, sempre no amor e no bem. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de termos os nossos mentores ao nosso lado desde o nosso nascimento. E é nesse momento que nós envolvemos os nossos mentores nessa prece, em forma de gratidão. Que sejam todos eles iluminados pelas Tuas bênçãos, pelo serviço redentor que praticam em nosso favor. Pedimos, Pai, por todas as mãezinhas, encarnadas e desencarnadas, que já praticaram o aborto, que pensam em praticar o aborto, que elas possam ser envolvidas no Teu amor, com sentimentos de esperança, de renovação, de confiança, de coragem. Que optem sempre pelo bem, que optem pela vida, aqui ou depois, mas que percebam que esse é o nosso bem maior e que possam ser acolhidas nas suas dores, nas suas dúvidas e ajudadas em possíveis processos obsessivos. Que todas as partes envolvidas nessas teias de rancor e de ódio possam se envolver também na sua luz, no seu amor, para ir trocando essas ideias pela paz, pelo perdão, pela fraternidade, pela certeza das oportunidades que se renovam. E é por isso que pedimos pelos nossos irmãos abortados. Que vibrem paz, que vibrem amor, que vibrem luz e que recebam o nosso abraço de quem entende a sua dor, mas que confia em Ti, Pai, e sabe que tudo caminha para o bem, para o amor. E é assim que pedimos pelo nosso planeta como um todo, por todas aquelas almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas. Pedimos pelos políticos, todos eles,
que tenham poder de fazer a diferença, que façam, que se renovem, que de verdade pensem na coletividade, que se unam por um bem maior. Se for da sua vontade, Pai, nos proteja na caminhada, que façamos as melhores escolhas e possamos estar juntos novamente no nosso próximo encontro. Que assim seja. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Sintam-se abraçados. Que o nosso Mestre Jesus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Mua!